Sabe aquela garota que montou um look sem esforço nenhum, mas ela tá impecável? O estilo de Made Girl não se trata sobre o quanto ela gasta, mas como ela usa. E hoje eu vou te dar 3 passos simples para elevar o seu estilo instantaneamente. E o primeiro passo é a gente agregar uma terceira peça. Eu falo em todos os vídeos que as pessoas meio que negligenciam a importância da terceira peça, porque é o que tira o look do óbvio, daquela coisa de camiseta branca com calça jeans, que não é feio, obviamente, uma coisa super comum, super normal, todo mundo usa, só que não tem aquela coisa, não tem aquele interesse visual, não vai te transformar uma camiseta branca com uma calça jeans em um look digno de uma It Girl. A It Girl, ela sempre agrega uma terceira peça, que pode ser um blazer justo, pode ser um blazer oversize, pode ser uma jaqueta de couro, um colete ou até mesmo um suéter jogado nos ombros. Não necessariamente você precisa estar vestindo, mas você agregar de uma certa maneira vai trazer muito mais interesse visual para a tua composição e te deixar muito mais estiloso. Raramente looks de 2 peças só vai ser interessante. Obviamente, se for um vestido muito diferente, aí sim, um vestido mais chamativo, aí sim, mas sempre vai precisar de uma coisa a mais que a terceira peça geralmente traz. Segundo ponto que você pode fazer para criar composições mais estilosas é você criar looks monocromáticos, ou seja, looks que sejam da mesma cor em diferentes tonalidades. Eu confesso que eu já fiz, mas bem de leve, as cores entre si não tinha uma diferença tão grande, então não ficou um look monocromático, ficou um look quase que da mesma cor. Mas você colocar uma blusa num azul mais clarinho e um jeans escuro, né? Um jeans numa lavagem um pouquinho mais escura, fica uma coisa lindíssima, super interessante. Se você agrega um salto ainda por cima, um pouquinho mais escuro, fica uma coisa belíssima de se ver. Fica muito interessante, fica super sofisticado, super elegante. Terceiro passo para criar looks estilosos é você se arriscar a misturar com texturas. Por exemplo, um couro com um cetim, uma seda, por exemplo, um slip dress com uma jaqueta de couro por cima, perfeito. Um jeans com tricô, um linho com, de repente, uma seda, um cetim também. Enfim, tem inúmeras misturas de texturas que você pode usar na própria vestimenta que deixa as composições muito mais interessantes. Por exemplo, o slip dress com a jaqueta de couro, eu acho uma coisa, assim, belíssima. Você pode usar de dia, de noite, assim, pro que você quiser. Então, não se limite a pensar, tipo, não posso misturar tal peça porque ela é de um tecido totalmente diferente de uma peça que eu queria usar. De repente, você combina as duas coisas e fica um look super interessante. Então, teste e se ficar bom, se você se olhar no espelho e ficar conforme com o que você tá vendo, então use. Não siga essas coisas de regras de, não pode misturar tal tecido com outro porque fica uma coisa nada a ver, porque às vezes esse nada a ver é o que deixa o look mais interessante. Quarto passo para ter looks mais estilosos é você fazer um ajuste na silhueta. Nem sempre você tem que usar a mesma silhueta. Às vezes você pode pegar, vamos supor, uma camisa branca que você está usando com uma calça jeans e amarrar na cintura ou colocar por dentro da calça jeans, ou uma parte só por dentro da calça jeans e a outra parte solta. É você criar silhuetas diferentes e não ficar aquela mesmice, por exemplo, da camisa inteira por dentro da calça, ou não se atrever a amarrar por achar que vai ficar informal demais. Se atreva a fazer umas silhuetas um pouquinho diferentes, a também usar diferentes modelagens de calça jeans. Não sempre tem que ser aquela calça jeans de cintura alta, aquela calça mom jeans que é muito típica, que as pessoas usam muito com camisa branca, camisa de botão branca. Às vezes pode ser uma calça wide leg, às vezes pode ser uma skinny, se de repente te atrai. Você pode misturar com várias modelagens, você não tem que se limitar a um tipo de modelagem de calça. É muito bom testar com diferentes modelagens para realmente tentar achar outros tipos de silhueta que te atraiam também. Quinto passo para deixar suas composições mais estilosas é usar acessórios estrategicamente. Não só uma correntinha pequena, um anel bem delicado. Usar acessórios que realmente causam um impacto, façam uma diferença na tua composição, que pode ser um óculos mais grande, mais impactante, ou de repente pode ser um cinto na cintura, um cinto de couro um pouco mais grande. Pode ser argolas mais grandonas, douradas ou prata, né? O que ficar melhor para você, mas se atreva a usar realmente acessórios que vão marcar a diferença na tua composição, que não vai passar desapercebido, que realmente a pessoa vai, assim, o olho vai ir direto para aquele acessório de tão chamativo que ele é. E sim, não tem nada de errado em usar acessórios estratégicos. Sei que no começo, sabe, aqueles acessórios statement, pode parecer uma coisa meio cafona ou brega, muita gente acha, mas eu acho lindíssimo quem usa um colar com uma
sabe, uma pedra grandona, que eu acho super interessante. E às vezes você só precisa um acessório, uma camiseta branca, uma calça jeans, você tá prontíssima. Sexto passo para criar composições mais interessantes é você fazer um equilíbrio de volumes. Vamos supor que a calça é um pouquinho mais larga. Então, a blusa, ela precisa ser um pouquinho mais justa, porque senão você vai ficar meio que parecendo perdida dentro da roupa. Se tudo for muito largo, vai ficar uma coisa muito despochada, às vezes até sem forma nenhuma, sem uma silhueta marcada, não tem forma nada. Então, para mim é muito importante que se você usa uma calça mais largona, um pouquinho mais solta, que pode ser uma wide leg, pode ser uma pantalona, você usar uma blusa bem colada ao corpo, porque fica muito mais bonito, muito mais interessante e você cria de fato uma silhueta. Quando você tá com roupas todas largonas, você tá com uma composição que não transmite nada a não ser desleixo. Sétimo passo é você pegar pontos específicos de certas estéticas para deixar composições mais interessantes. Como, por exemplo, a Clean Girl, que ela é polêmica, ela é vista às vezes como uma estética elitista, uma estética às vezes chata, mas ela tem certos pontos que às vezes facilita a vida da gente, que é focar em maquiagens um pouco mais simples, fazer um coque um pouquinho mais arrumadinho, e isso traz aquela coisa um pouco de it girl, não tem como negar, um coque super arrumadinho, mais para cima, assim, deixa a composição mais sofisticada, mais elegante, uma maquiagem mais natural, mais com blush bem mais marcado, com umas pintinhas, umas sardinhas falsas, fica uma coisa bonita, não tem como negar. Então, você pegar um ponto específico de uma certa estética, como por exemplo a Clean Girl, pode ser qualquer estética que você goste aí das redes sociais, pode trazer muito mais interesse visual para suas composições. O oitavo passo para você ter composições inteligentes, interessantes, é você prestar muita atenção no que você está usando nos pés. Muitas vezes, e eu falo por experiência própria, negligenciamos a importância do calçado. Eu fazia muito isso, ainda faço às vezes, inclusive sou culpada desse crime, mas é muito importante a gente ter bons calçados, a gente sair um pouco do óbvio. Não fica com aquele tênis básico de academia para todos os looks que você usar. Se atreva a vestir, às vezes, um mocassim, a usar um tênis um pouquinho mais casual, a usar, de repente, uma bota de bico fino, a você se arriscar com diferentes tipos de calçado, até entender quais são sei lá, uns 3 ou 4 que você mais goste. Mas ficar na mesmice, usando sempre o mesmo calçado, é uma coisa que pode deixar tuas composições mais chatas, mais entediantes. Passo número 9, que é o mais econômico de todos, é o cuidado que você tem com as roupas. Se a peça, ela tá muito amassada, não vai ficar tão sofisticado. Então, é bom passar, ou se é daquele tipo de roupa que amassa muito rápido, muito fácil, é bom que você pendure em vez de guardar toda dobrada, porque aí complica muito você ter que ficar passando o tempo todo. É bom, melhor você pendurar para não ter que passar por esse trabalho todos os dias que você for usar essa peça. Além disso, você realmente usar peças que não tenha aqueles detalhes, que não tenha, tipo, umas manchinhas, que não tenha bolinhas, porque isso automaticamente diminui a tua composição, deixa a tua composição desleixada, feia, deselegante, chata. Então, é bom que você preste atenção. Se tem muitas bolinhas, tenta tirar. Se tiver uma maneira de tirar, se não, descarte essa peça. Mas que as peças deixam bem limpinhas, que não tem nenhuma manchinha. Isso é um ponto que vai fazer toda a diferença na tua composição, muito mais do que alguns que eu mencionei anteriormente. Se você tiver uma boa roupa, bem limpinha, bem arrumada, vai elevar a tua composição, não tem como. É um dos pontos principais para você ter looks lindos. E por último, 10º passo é você ter atitude e confiança. Se você tiver todos os pontos mencionados anteriormente e não tiver atitude, não tiver confiança na hora de vestir, na hora de se arrumar, na hora de sair de casa, não adianta de nada. Você tem que ter a confiança, a atitude, a postura de uma pessoa que gostou do que viu no espelho, saiu na rua e não vai se sentir desconfortável, que realmente vai conseguir sustentar aquele look. Pelo amor de Deus, você tinha esquecido completamente essa palavra, como era. Enfim, você tem que sair com a confiança de que você vai conseguir sustentar. Se uma coisa já te deixa desconfortável na sua casa, provavelmente vai te fazer sentir ainda mais confortável na rua. Então, use composições, obviamente não fica na zona de conforto também, mas comece aos poucos a usar um pouco com os acessórios, com a terceira peça, um suéter por cima, que de repente é uma coisa que não tem nada a ver com você, mas você quer testar, testa e vai vendo aos poucos, se atreva a sair para padaria, sair para lugares não tão, né, que não tanta gente vai te ver,
para você realmente começar a se sentir mais confortável, mas não fique na zona de conforto também. Então, é muito importante que você carregue a atitude e a confiança, porque sem isso, o resto não interessa. Viu como não precisa de muito? Tudo que eu falei, eu em nenhum momento mencionei de comprar roupa nova, em nenhum momento falei de comprar maquiagens novos, acessórios novos. É você realmente se atrever, até porque a maior parte dos acessórios eu compro em brechó. E para mim vale muito mais a pena, porque às vezes comprar em lojas essas chinesas sai mais caro, às vezes oxida muito rápido, às vezes não, sempre oxida muito rápido. Geralmente as coisas que tem no brechó, elas já são aço inoxidável, porque se não fosse, estariam todas estragadas. Então, e às vezes eu já comprei anéis por R$1, pra mim vale muito mais a pena. Então, não tô falando aqui que você tem que ir comprar coisas novas. Os passos que eu dei são bem simples, então espero de coração que tenha servido de alguma ajuda pra vocês. Me deixem saber se vocês gostaram desse vídeo e também qual desses passos vocês mais negligenciam e vão parar de negligenciar agora e vão começar a prestar mais atenção. É isso, gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.